Existem homens que conquistam territórios. Outros mudam economias. Mas de tempos em tempos, surge alguém que muda a forma como bilhões de pessoas enxergam o mundo. Constantino foi um desses homens. Quando ele nasceu, por volta do ano 272 DC, Sódigo, o Império Romano, ainda era o maior poder da Terra. Suas fronteiras se estendiam da Britânia até o Oriente Médio. Mais de 50 milhões de pessoas viviam sob o domínio romano. Mas por trás dessa aparência de grandeza, Roma estava em profunda crise. O século III ficou conhecido como a crise do Império. Imperadores eram assassinados com frequência. Generais, proclamadamente governantes. Invasões bárbaras aumentavam e a inflação destruía a economia. Em apenas 50 anos, mais de 20 imperadores passaram pelo trono. Parecia que Roma caminhava para o colapso inevitável. Foi então que surgiu Diocleciano. Ele percebeu que um império daquele tamanho era impossível de ser administrado por apenas uma pessoa. Criou a tetrarquia, um sistema em que 4 governantes dividiam o poder. 2 imperadores principais, Augustos, e 2 sucessores, chamados Césares. Durante esse período, o pai de Constantino, Constâncio Cloro, tornou-se um dos Césares. O jovem Constantino cresceu dentro da política imperial, mas havia outro grande problema em Roma: o cristianismo. Durante quase 300 anos, os cristãos foram perseguidos por diversos imperadores. Eles recusavam sacrificar aos deuses romanos. Para muitos, isso parecia uma ameaça à unidade do império. A perseguição mais intensa foi sob Diocleciano. Igrejas foram destruídas e milhares de cristãos foram presos ou executados na chamada Grande Perseguição. Ninguém imaginava que tudo mudaria. Quando Constâncio Cloro morreu em 306 DC, seus soldados proclamaram Constantino imperador. Mas Roma voltou a mergulhar em guerra civil. Vários homens disputavam o controle, entre eles Maxêncio. O confronto decisivo aconteceu em 312 DC, Código, na famosa Batalha da Ponte Milvia. Segundo o historiador Eusébio, Constantino afirmou ter visto no céu um símbolo semelhante ao Xi e Rho, as iniciais de Cristo. Junto da imagem, teria aparecido uma frase: "Com este sinal vencerás." Naquela noite, ele ordenou que pintassem o símbolo nos escudos. No dia seguinte, venceu uma batalha improvável. Foi uma visão sobrenatural? Um sonho? Uma construção política? Nunca saberemos. Mas o fato é que aquele episódio mudou a história. No ano seguinte, Constantino e Licínio publicaram o Edito de Milão. A liberdade religiosa foi reconhecida. O cristianismo deixou de ser perseguido e as igrejas puderam voltar a funcionar. Era uma revolução. Constantino foi além. Ele começou a financiar igrejas e transferiu recursos para a construção de templos, como a primeira Basílica de São Pedro. Mas havia um problema. Os próprios cristãos estavam divididos. Um sacerdote chamado Ário afirmava que Jesus não era eterno como o Pai. Constantino convocou um encontro sem precedentes, o Concílio de Niceia, em 325 DC, para discutir as bases da fé cristã. Apesar de favorecer o cristianismo, Constantino só foi batizado pouco antes de morrer. Isso gera debates sobre se foi fé ou estratégia. O impacto é indiscutível. Ele mudou a relação entre Estado e religião. Sem ele, o cristianismo talvez nunca fosse a religião principal do império. Sem o Império Romano cristão, a história da Europa e o próprio Ocidente seriam outros. Constantino continua sendo uma figura debatida. Foi um imperador religioso, um político genial, ou um líder que entendeu que a maior força de um império está nas ideias? Heróis, em 3 minutos.